Olá, meus amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. Estamos aqui para mais um bate-papo sobre Espiritismo e eu convido a todos para que nós possamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento em Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, agradecendo por estarmos mais uma vez aqui juntos, depois de passar já um ano nesse período todo doloroso de pandemia, de muitas perdas, de muita reflexão, mas implorando ao Pai Celestial que todos nós possamos tirar de todas essas situações dolorosas a lição que cada um de nós necessita, o aprendizado para a evolução individual e para a evolução também do nosso planeta. Assim seja, Senhor. Muito bem, o assunto que foi me passado para esta oportunidade é reencarnação, justiça e amor. Como nós não sabemos exatamente qual o público que vai tomar contato com essa palestra, então vamos falar um pouquinho da reencarnação. A reencarnação é a base do Espiritismo, ela é um dogma, embora nós digamos que no Espiritismo não existem dogmas, a reencarnação é um dogma porque não há como mudá-la. Ela fará parte das nossas vidas, independente de nós desejarmos ou não desejarmos. E ela é necessária. Sabemos que Deus nos cria simples e ignorantes, e a única forma que nós temos de poder evoluir é adquirindo conhecimento. E como Deus ele se utiliza da meritocracia para a nossa própria evolução, e isso nos faz entender melhor a cada etapa, cada conhecimento novo que nós adquirimos, é necessário que nós nos renovemos. E a reencarnação é uma forma de renovação. À medida em que você ocupa um espaço numa determinada vida, num determinado tempo, e passa por determinadas situações que levam você a alegrias e tristezas e levam também você a exercer o seu livre-arbítrio diante dessas alegrias e dessas tristezas. E no exercício do livre-arbítrio, muitas vezes nós tomamos decisões equivocadas. Essas decisões equivocadas causam dores para nós e para terceiros. E causando essa interferência na vida, na liberdade do nosso semelhante, nós acabamos angariando desafetos, como também nós nos tornamos desafetos de outras pessoas. Numa única oportunidade seria muito difícil corrigir tudo e aprender tudo. Então uma das formas que nós temos é a reencarnação. E o objetivo maior da reencarnação é justamente esse, é nos levar à perfeição. Não somos seres perfeitos, porém somos seres perfectíveis, ou seja, nós tendemos à perfeição, nós buscamos a perfeição e essa busca da perfeição ela é por caminhos diferentes, ela tem tempos e ela tem situações diferentes para cada um de nós. Kardec foi muito feliz na sua fala quando ele disse: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Nós temos hoje um cabedal de literatura gigantesco em todas as áreas que nos interessarmos, não importa se seja uma área das ciências humanas, materiais, ou das ciências esotéricas, ou de conhecimento popular. Então nós temos, e principalmente com os recursos das mídias sociais, o recurso da internet e assim por diante, hoje é muito difícil nós não termos acesso a qualquer tipo de conhecimento. Mas será que simplesmente só ler, só buscar esse conhecimento é suficiente para nós? Com certeza não é. O Livro dos Espíritos nos diz que hoje a quantidade de conhecimento que nós temos já seria suficiente para que nós pudéssemos atingir a evolução que nós desejamos. Mas, infelizmente, entre conhecimento e prática, há um passo muito grande. Viver é praticar. Ler é buscar conhecimento, teoria. Mas, por outro lado, viver também nos traz conhecimento, porque quando nós vivemos, nós exercemos o conhecimento na prática. As situações surgem e elas nos obrigam a agir. Tendo que agir, nós decidimos. E quando nós decidimos, nós objetivamos algum resultado, que às vezes dá certo e às vezes não dá certo.
Quando dá certo, nós repetimos determinados comportamentos. Quando não dá certo, nós tentamos fazer as correções necessárias ou sofremos as consequências das escolhas erradas que nós fazemos. Nesse processo de escolher, muitas vezes nós nos utilizamos de valores sociais, valores culturais, valores e hábitos das pessoas e dos lugares nos quais nós temos essa oportunidade de uma nova vida. Muitos desses valores, muitos não, eu acredito que todos os valores, eles são baseados nos interesses individuais que nós temos. Esses valores, eles são baseados naquilo que nós desejamos de melhor para nós, naquilo que é mais útil para nós. E em determinadas épocas, quando nós somos aqueles que somos a classe dominante pela posição social, pelo dinheiro, pela cor da pele, pela casta, por qualquer motivo, nos achamos melhores do que os outros, e por não termos uma visão mais abrangente das coisas, uma visão maior, uma visão, vamos dizer assim, reencarnacionista, nós tendemos a buscar as facilidades, as vantagens que aquela oportunidade pode nos trazer, em detrimento dos outros que convivem conosco. Então o nosso egoísmo, o nosso orgulho se manifesta e aí nós buscamos as oportunidades de exercer o nosso poder e obter facilidades, conforto e qualquer outra coisa do gênero que seja individual para nós mesmos. E nesse processo, às vezes nós transformamos, isso no passado, nós transformamos determinadas regras em leis. A escravidão, né, foi um exemplo muito doloroso dessa trajetória da humanidade, onde nós achamos que tínhamos o poder, o direito sobre a vida de outras pessoas. E não digo só escravidão no sentido entre brancos e negros, como aconteceu aqui no Brasil e em muitas partes do mundo, mas também em relação a pessoas mais pobres que necessitavam do seu próprio sustento e que, quando tínhamos a oportunidade do dinheiro, nós utilizávamos desse recurso também. A história ela fala muito dos senhores feudais, dos vassalos, que também é um tipo de escravidão. E se nós observarmos, até nos dias de hoje, ainda em virtude das pessoas terem a necessidade do ganho do pão, existem muitos empresários, pequenos, médios, grandes, que ainda exercem um tipo de poder, de poder escravizatório também sobre aqueles que são seus subordinados, que na verdade aqueles que são seus colaboradores, aqueles que também auxiliam para que eles consigam obter a fortuna, o conforto e tudo aquilo que eles possuem. As mídias sociais, elas permitem hoje tantas formas das pessoas divulgarem ideias, conceitos, algumas coisas, como eu diria, algumas coisas interessantes, pessoas que utilizam conhecimentos práticos, um pedreiro que de repente dá dicas, um cabeleireiro que dá dicas, um confeiteiro que dá dicas, coisas interessantes, um cozinheiro que pode ajudar outras pessoas também a conseguir fazer as mesmas coisas e de repente até achar um meio de sobrevivência. Existem pessoas que utilizam as mídias sociais muito mais no intuito da própria vaidade, de fazer com que as pessoas admirem, e nem sempre a mensagem, o conteúdo que é divulgado é uma coisa interessante. E as pessoas acabam se voltando muito mais para o materialismo e muito menos para o moralismo, vamos dizer assim, né? E no Evangelho diz que nós somos responsáveis. Todas as vezes em que nós utilizarmos do conhecimento, que nós utilizarmos da oportunidade e nós causarmos algum tipo de dano ou alimentarmos alguma coisa de ruim, com certeza nós teremos alguma responsabilidade sobre isso também. Não a responsabilidade direta, penal, mas com certeza teremos algum tipo de responsabilidade por alimentar essas coisas que podem levar outras pessoas a cometerem atitudes que não são adequadas. É lógico que cada um tem o seu livre-arbítrio, é lógico que cada um poderia decidir não fazer daquela forma, mas quando nós incentivamos, mesmo que indiretamente, com certeza nós teremos também a nossa responsabilidade. Somos, como disse Jesus, né, teremos que pagar até o último ceitil. Então, nada passa em branco na justiça divina, porque é a nossa consciência que determina o que é certo, o que é errado. Então, nós não aprendemos somente na teoria, nós precisamos vivenciar.
E o que é vivenciar? Vivenciar é passar pelas situações, é viver. Nós podemos dizer para as pessoas, que um pai, uma mãe que perdeu um filho, e nós podemos dizer assim: eu imagino a sua dor, eu imagino o tamanho do seu sofrimento, mas infelizmente nós não conseguimos, ou felizmente, imaginar realmente essa situação antes de ter passado por ela. Nós conseguimos nos condoer, nós conseguimos nos apiedar do sofrimento, da dor do nosso semelhante, mas nós não conseguimos entender o tamanho, nós não conseguimos entender a repercussão dela na parte emocional, espiritual das pessoas, se nós não passarmos por ela. Nós só conseguimos aprender pela vivência, e a reencarnação, essa é a forma de vivência que nós temos, porque renascendo em situações, em lugares, em posições diferentes, nós vamos devagarinho assimilando no nosso espírito os valores verdadeiros e vamos lapidando os valores ruins, os hábitos, os costumes inadequados que nós fomos alimentando e adquirindo ao longo de diversas encarnações. E esse processo, vamos imaginar a passagem entre Moisés e Jesus. Moisés trouxe a ideia de um Deus único e os 10 mandamentos e preparou o povo para uma nova ideia. Entre Moisés e Jesus foram necessários 1500 anos. Quando Jesus veio à Terra, Jesus trouxe a ideia de um Deus de amor, de um Deus de perdão, de um Deus Pai. E entre Jesus e nós já se passaram 2000 anos. Será que nós já conseguimos seguir tudo aquilo que Jesus disse? Todos nós sabemos de cor e salteado os principais mandamentos que Jesus nos deixou. Eu digo de cor e salteado porque eu vou repetir a mesma coisa que eu já repeti diversas vezes. Jesus só nos disse para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ele disse: nisso se resume toda a lei e os profetas. Então, nós estamos há 2021 anos tentando amar a Deus e amar ao próximo. Então, o processo de reencarnação, ele vai nos fazer, ele vai nos auxiliar para que nós consigamos esse objetivo de amar a Deus, entendendo essa grandeza que toma conta de todos nós, que é um Pai verdadeiro, que nos orienta, que nos auxilia, que nos dá a oportunidade de tentar. Deus nos dá a oportunidade de vir, de fazer coisas que são certas e são boas e coisas que não são boas. As coisas certas nós tentamos repetir e aperfeiçoar. E as coisas erradas nós tentamos fazer de um jeito diferente para não cometer os mesmos erros. É muito bonito, muito legal, muito simples, parece lição de casa, de escola, né? Você faz o exercício, a professora corrige, não está certo, você faz de novo, mas na reencarnação é uma coisa um pouco mais complicada, porque envolve outras pessoas, envolve valores muito mais fortes, né? Envolve conceitos de diversas pessoas dentro da sociedade. Então, nós temos aí, como já foi citado, o exemplo da escravidão, que foi uma coisa horrorosa e que ela tomou séculos e séculos do nosso tempo em atitudes, em valores errados. E as sequelas dela, através dos preconceitos, do racismo, existem até hoje e por diante. Então, o homem ainda tem muitas coisas a ser lapidadas em virtude do seu egoísmo, em virtude do seu orgulho, e as reencarnações, elas vão nos dando essas oportunidades. Se você acha que o negro é inferior, então você vai nascer numa oportunidade como negro, para que você possa ver que somos todos iguais. Se você acha que o pobre, o miserável que vive lá na beira do rio, nas favelas, né, espalhadas por esse mundo afora, você também vai ter oportunidade de nascer nessa situação. Se você critica aqueles que têm algum tipo de deficiência, de problema físico e que não buscam o seu próprio sustento, que estão pelas ruas pedindo esmola, você acha que eles poderiam trabalhar, poderiam fazer, você vai ter a oportunidade de nascer também na mesma situação, para que você demonstre então que você teria essa capacidade. São as nossas provas e as nossas expiações. Se você acha que as mulheres são seres inferiores, o espírito, como ele não tem sexo, ele pode nascer tanto homem quanto mulher, então você terá oportunidade também para nascer como mulher, para que você possa perceber que na verdade todos somos iguais e todos contribuímos de alguma forma para a evolução do planeta e para a evolução da espécie, dos seres que aqui vivem. E aí está a justiça divina. É a oportunidade que Ele nos dá para que nós possamos aprender com o nosso próprio esforço,
para que nós possamos, mesmo que não fomos reconhecidos em determinado momento pela sociedade, num outro momento, numa reavaliação dos nossos valores, nós receberemos o reconhecimento correto daquilo que nós fizemos, né? Tanto o reconhecimento bom, como também a verdade nua e crua, né? No momento do desencarne, né? Quando acontece os velórios, muitos espíritos são levados até o seu próprio velório para que ele possa ter um primeiro contato com a verdade sobre si mesmo. Porque no velório você vai poder ver realmente se você foi aquela pessoa bacana, legal que você achava, ou se de repente você estava enganado. As pessoas ali vão falar exatamente o que elas acham de você. Nós podemos também, a justiça também está presente no fato de nós podermos consertar as coisas erradas que nós fizemos. Muitas vezes, numa oportunidade, vamos dar um exemplo simples, numa oportunidade você teve seus filhos e você não foi um bom pai. Infelizmente enveredou por vícios, por materialismo excessivo, e enveredando por esse caminho, você acabou não dando a atenção e o cuidado que seus filhos necessitavam. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele pode te dar uma nova oportunidade, e não necessariamente nessa nova oportunidade você precisa vir como filho de alguém que não é um bom pai. Deus pode te dar a oportunidade de você vir e de você, por exemplo, adotar crianças, cuidar de um lugar onde existem menores que não têm pais, e você se tornar o pai daqueles que não tiveram a oportunidade, daqueles que sofreram. Então, através das reencarnações, Deus vai nos auxiliando, nos dando essas oportunidades onde nós podemos contribuir de alguma forma com tudo que está ao nosso redor. E essa contribuição, ela acontece de mundos para mundos. Como nós sabemos, os planetas, as pessoas, né, os planetas são formados pelas pessoas. Eles evoluem intelectualmente e evoluem também moralmente. Quando nós evoluímos intelectualmente num determinado lugar, e esse lugar, ele evolui moralmente mais do que nós evoluímos, ou seja, quando nós temos o conhecimento intelectual, mas utilizamos esse conhecimento de maneira errada, em prejuízo do nosso semelhante, nós precisamos de uma oportunidade de melhorar a nossa moralidade. Para melhorar a nossa moralidade, então Deus, Ele permite que nós façamos uma nova reencarnação em um planeta inferior ao nosso, intelectualmente, e nesse planeta nós poderemos ter a oportunidade de trazer todo aquele conhecimento que nós adquirimos, toda aquela intelectualidade que tínhamos no nosso planeta de origem, nós vamos trazer conosco, porque nada é tirado da nossa inteligência. E aí nesse planeta, passando por situações moralmente, né, um planeta moralmente inferior ao nosso, isso com certeza vai nos chocar, vai nos fazer reagir e vai nos fazer buscar a moralidade que nós não buscamos onde nós estávamos. E aí, num único processo, né, na didática de Deus, nós vamos desenvolver a moralidade que nós temos necessidade, e nós vamos também dar um impulso, nós vamos fazer com que os conhecimentos que nós trouxemos de um outro lugar mais evoluído intelectualmente, possa fazer com que seja dado um avanço também intelectual nesse lugar. Não julgando as pessoas, não dizendo que essas pessoas todas são assim, espíritos fracassados de outras encarnações, porque com certeza existem também espíritos que simplesmente escolhem nascer em determinados lugares para ajudar. Há uma necessidade evolutiva, então eles vêm simplesmente para ajudar, não vêm porque são fracassados de outros planetas, mas nós temos, se nós olharmos na história, quantos e quantos gênios nós tivemos. Quantos e quantos homens, mulheres que nasceram e que trouxeram assim um avanço enorme no campo das ciências, da medicina, da didática, da arte. Pessoas que você percebe que são completamente diferentes em termos de intelectualidade das demais. Então, isso são as oportunidades que Deus dá para que nós possamos ser impulsionados na nossa evolução, tanto intelectual quanto moral. Agora, e o amor? Reencarnação, justiça e amor. E o amor? Onde entra o amor nisso tudo? O amor, na verdade, é o objetivo maior de tudo o que existe. A nossa meta de perfeição é a busca do amor.
nós ainda não entendemos exatamente o que é o amor. Muitas vezes nós achamos que o amor é a posse. Então queremos tudo aquilo que nós gostamos, tudo aquilo que nós temos um sentimento nobre, nós queremos proteger, guardar, esconder, decidir. E na verdade o amor não seria isso, né? O amor é liberdade. O amor é você aceitar as coisas, as pessoas como elas são e colaborar da melhor maneira possível. Mas é muito difícil nós conseguirmos chegar num padrão de amor se nós alimentamos demais o egoísmo e o orgulho. São duas coisas completamente antagônicas. Amor e egoísmo, amor e orgulho não podem conviver juntos de forma alguma. Mas nós não conseguimos entender isso, porque o amor, ele é uma coisa que brota dentro da gente. E nós não conseguimos explicar ainda o que é o amor. Nós damos exemplos de amor. Então nós falamos da mãe e do filho, que realmente é um exemplo estrondoso de amor. A capacidade, os sacrifícios que uma mãe, que um pai se submetem por um filho, é uma demonstração enorme de amor, mas que às vezes extrapola para uma outra, como é que eu diria assim, às vezes ele extrapola não para um amor de aprendizado, não para um amor de crescimento, mas de uma maneira inversa. Ao invés desse amor, ele auxiliar para que o filho ele cresça, ele se desenvolva e ele se prepare para ser alguém também, um cidadão no futuro, muitas vezes essa ideia de amor que nós temos, ela faz o inverso. Nós protegemos, nós encobrimos, nós fazemos muitas coisas que acabam fazendo com que aquela pessoa se desvirtue. Ela não adquire os valores que eram necessários. E aí não é porque nós não amamos, mas é porque nós não sabemos como amar. Então, normalmente, nós temos uma facilidade muito grande de ter esse amor, vamos dizer assim, para as coisas que nos são úteis, para as coisas que nos são boas, para as coisas que de alguma forma nos trazem bem-estar. Então, o amor é o nosso objetivo. E nós conseguimos, assim, a conta-gotas, entender o que é o amor. Mas quando esse amor, ele dá de frente com a ingratidão, com as coisas que nós esperávamos que acontecessem e que não vêm da forma como nós desejamos, então esse nosso amor é colocado em xeque, esse nosso amor é testado. E muitas vezes esse nosso amor fracassa. E tudo, se nós conseguirmos fazer com que o amor seja a referência em tudo aquilo que nós fazemos, com certeza nós teremos um mundo melhor e uma vida melhor. Nós costumamos dizer que a pessoa que é um ótimo profissional, seja em qual área for, é a pessoa que faz as coisas com amor. Mas como que você pode fazer alguma coisa com amor? Será que o médico que está tratando um paciente e ele faz tudo o que é necessário, quer dizer, ele tem amor pela profissão dele, ele vai lá, ele cura, ele faz a cirurgia, ele dá o remédio, seria a mesma coisa que a mãe que está cuidando daquele filho? Com certeza não. Porque o sentimento, esse amor que nós dizemos, o amor que Jesus disse que tinha, né? Jesus disse que nós teríamos que nos amar como Ele nos amava. Jesus tinha o amor por todos nós no sentido de cuidar, no sentido de se importar, no sentido de desejar o melhor. Não necessariamente que você vai conseguir trazer todas as pessoas para dentro da sua casa e você vai sustentar todas essas pessoas e você vai educar todas essas pessoas, mas você não vai ignorar essas pessoas. De alguma forma, você vai fazer um esforço para que em todos os lugares onde você esteja, você busque o melhor para cada um. E essa busca do melhor não é simplesmente nas relações de pessoas para as pessoas, mas até na nossa relação com a natureza, na nossa relação com o mundo. Se todos nós tivermos o pensamento de amor em relação a tudo aquilo que Deus nos fornece, em relação ao universo, com certeza nós tomaremos muito cuidado com todas as sujeiras que nós geramos. Nós tomaremos cuidado com todos os animais que existem na face da terra. Nós provavelmente não, com certeza, não utilizaremos no futuro a alimentação baseado na morte de outros seres.
de seres que na verdade são espíritos que estão também numa trajetória de evolução, também numa trajetória de busca da perfeição. Então, se nós tivermos o amor dentro do nosso coração, o verdadeiro amor, todos os projetos, todos os bens que existem na natureza, nós vamos procurar nos utilizar deles de maneira que a gente não destrua o nosso planeta, de maneira que a gente colabore com aquele vizinho que está à esquerda, o vizinho que está à direita, o da frente e o que mora no terreno dos fundos. Então, quando nós temos um amor verdadeiro, a nossa atividade, aquilo que nós escolhemos para ser o nosso sustento, nós vamos exercer essa atividade de maneira que nós possamos dar a maior colaboração possível para todos aqueles com quem nós tivermos contato. Não quereremos de forma alguma adquirir um conhecimento, desenvolver uma vacina, um novo remédio, uma metodologia para se produzir qualquer coisa e esconder isso para que nós possamos ganhar dinheiro e enriquecermos muito mais do que os outros. Na verdade, não teremos nem o desejo de termos muito mais do que os outros. Teremos o desejo, sim, de colaborar o máximo possível para que todos tenham tudo, para que todos consigam atingir o ponto mais alto, para que todos possam progredir o mais possível. Então, a ideia é colaborativa. Esse é o verdadeiro amor que teremos uns pelos outros. E quando nós tivermos a oportunidade de sermos pais, de orientarmos outras pessoas, o nosso objetivo nesse trabalho vai ser o de fazer com que essa pessoa também adquira os valores. Então, nós vamos aprender a corrigir da maneira correta os atos falhos, as atitudes inadequadas. Nós vamos, através do exemplo, dar uma força muito maior para cada um deles. Os valores distorcidos que a sociedade vai criando em virtude do materialismo, nós vamos mudando esses valores para que eles se tornem valores morais, para que eles se tornem valores que façam com que as pessoas também pensem em colaborar. Ninguém será melhor nem pior do que ninguém. Cada um simplesmente vai colaborar com a sociedade. Os trabalhos não terão maior ou menor valor, porque todos nós dependemos uns dos outros. Hoje nós determinamos as categorias de acordo com o estudo, de acordo com a inteligência, de acordo com diversos valores distorcidos que nós fazemos com que as pessoas criemos situações, posições sociais. Então, os doutores, tantos doutores que nós temos, buscamos tanto o diploma para nos tornarmos doutores, e com certeza existem muitos doutores por aí, e doutores eu digo em todas as áreas de formação acadêmica, que não mereceriam nem o próprio diploma. E se fôssemos avaliar moralmente, talvez uma pessoa completamente analfabeta, que nasceu no meio do mato, que vive somente das coisas que busca na natureza, essa pessoa pode ter uma moralidade que daria a ela muito mais um título de doutor do que aquele que estudou, que se formou. Quantos e quantos que buscam o conhecimento e na busca do conhecimento, na busca do ganho material, acabam depredando a natureza, acabam gerando situações que causam dor e sofrimento para outras pessoas, ou então trazendo avanços tecnológicos, avanços na área de medicina, mas selecionando as pessoas para quem eles vão utilizar aquele conhecimento, porque as pessoas não podem pagar. Então, com certeza, quando nós tivermos o amor, quando nós tivermos lapidado todos esses sentimentos inferiores que nós temos dentro de nós, através das diversas encarnações que nós temos, com certeza nós teremos um mundo melhor. Nós conseguiremos fazer com que o nosso planeta, ele dê o salto evolutivo. Embora nós saibamos que a evolução não dá saltos, ela é gradativa. Nós já entramos no 3º milênio, onde o planeta Terra vai se tornar um planeta de regeneração, e é um processo lento, mas nós já conseguimos perceber que hoje as pessoas estão buscando, estão tentando entender o que realmente é o amor. Mas para que possam entender completamente o amor, nós teremos que nos libertar do egoísmo. Se nós não nos libertarmos do egoísmo, se nós não percebermos que todos nós somos responsáveis uns pelos outros, que cada um de nós depende de outras pessoas e que nós precisamos colaborar com outras também, talvez nós não façamos parte desse planeta de regeneração.
nós observamos hoje que a quantidade de conhecimento tecnológico que nós temos é muito grande. Então, se nós não tomarmos cuidado, nós teremos que reencarnar num outro planeta, que seja ainda um planeta de provas e expiações, ou talvez até um planeta selvagem, para que nós possamos adquirir a moralidade que nós não estamos nos esforçando para adquirir nessa oportunidade. E Deus, como verdadeiro Pai, Ele acredita que nós vamos conseguir. Por isso, Ele nos dá a imortalidade e dá a oportunidade de você fazer no tempo que você quiser. Tudo o que nós fazemos nos traz, de alguma forma, alguma consequência. É a lei de ação, reação, lei de causa e efeito. E através das consequências, ou nós repetimos os melhores comportamentos, as melhores ideias, ou a professora dor vem, nos faz passar por situações que nós mesmos provocamos, né, no passado, e aí, se nós aprendemos quando a dor é na gente, ótimo. Se nós não aprendemos, nos revoltamos, nos iramos, provocamos mais dor ainda para nós e para aqueles que nos cercam, outra oportunidade de dor e sofrimento, mas assim, num determinado momento, numa hora qualquer, nós vamos atingir o conhecimento que é necessário. Quando Jesus nos diz, né, conhecerás a verdade vos libertará, conhecer a verdade não é simplesmente ter ela na cabeça. Nós sabemos, como eu disse no início, no Livro dos Espíritos está escrito que nós já temos o conhecimento suficiente para que nós pudéssemos atingir a perfeição, a fazer o bem constantemente, não é? Mas esse conhecimento, ele não é ainda a prática. Então, assim, conhecerás a verdade não é só no sentido de você saber que a palavra certa. Conhecer a verdade é você ter dentro do seu coração a certeza da forma como você deve agir, a forma como você deve se comportar em cada uma das situações. É você, hoje, vamos dizer assim, dando um exemplo prático, se alguém te ofende, o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça é revidar. O conhecimento nos diz o seguinte: não, Jesus falou que a gente não deve revidar o mal com o mal. Então eu não vou revidar esse miserável, esse safado, esse pilantra que está me xingando, né? Então, assim, hoje nós dominamos através da inteligência. Vai chegar um tempo em que simplesmente quando uma pessoa te ofender, você vai conseguir olhar para aquilo e aquela ofensa, aquela palavra, não trará a necessidade de você refletir para não agir. Naturalmente, você não vai se deixar abalar por aquela palavra, por aquela ofensa, por aquela situação. E isso é um processo lento, não igual para todos, né? Cada um de nós pode evoluir na velocidade que achar que é necessária, mas todos nós evoluímos. Mesmo que estivermos no caminho do erro, mesmo que estivermos enveredados pelo caminho do crime, estamos aprendendo, estamos evoluindo, estamos crescendo ali também. Num determinado momento, todo o conhecimento que nós adquirimos dentro da área do crime, nós utilizaremos para auxiliar outros que estão no caminho do crime a se libertar também. Então, sempre nós evoluímos. Não há como nós ficarmos parados. A nossa inteligência, ela não para de aprender em momento algum. Ela pode aprender numa velocidade menor ou maior, mas nunca vai parar de aprender. Então, a reencarnação, através das diversas oportunidades que Deus nos dá, em situações diferentes, em lugares diferentes, com pessoas diferentes, nos dá a oportunidade de aprender a amar. Aprender a amar a natureza, aprender a amar os nossos semelhantes, aprender a amar o que nós temos e até aquilo que nós não temos também. Esse foi o assunto para o dia de hoje. Espero que tenha sido útil, reflexivo para todos vocês. E vamos fazer uma prece para que nós possamos encerrar. E como nós falamos de Jesus e como nós dizemos que Deus é Pai, vamos fazer a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado Senhor seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em qualquer parte do universo. O pão de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aos nossos ofensores. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Assim seja. A paz a todos.
Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Em cada som, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Em cada